Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Boa tarde. Aqui quem está falando é o professor Andrei, professor de Biologia da EducaPE. É um prazer estar mais uma sexta-feira aqui com vocês, fechando a semana de vocês aqui da EducaPE, fazendo aquele sextou da Biologia aqui, o sextou da EducaPE e a sexta-feira de Carnaval, né? Se a gente tivesse em tempos normais, tava todo mundo aqui já sentindo o cheiro do galo amanhã, mas aí a gente só vai ter, nem feriado a gente vai ter, né? Mas pelo menos a gente tem um gostinho para lembrar que hoje é a sexta-feira do Carnaval. Beleza? Mas assim, se não tem Carnaval, a gente vai estudar. Tranquilo? E se for estudar, a gente vai ter que terminar o que a gente já começou aqui. Lembrem que vocês que são primeiros anistas, que estão chegando agora na EducaPE, lembrem que a gente vem trabalhando desde o começo do ano, tá? Assuntos que vocês vão pegar no SSA1, que é a primeira obrigação que vocês vão ter no ano de vestibular. E vocês que são primeiros anistas têm uma obrigação grande com o SSA1, por isso que toda aula eu falo isso, para botar na cabeça de vocês, porque vocês têm que se inscrever no vestibular da UPE do SSA1 e vocês têm que fazer o SSA1, tá? Lembrem que é a forma mais fácil de entrar na UPE, beleza? E além da gente ajudar aqui no SSA1, a gente ainda te ajuda com os assuntos da escola, tá? Então o EducaPE tem esse papel aí de estar te ajudando nesses dois pontos, beleza? E assim, André, eu não vi as outras aulas, olha, se você não viu a aula 1, a aula 2 e a aula 3, vamos fazer o seguinte, quando terminar essa aula, tu vai lá no YouTube, tá? E lá no YouTube tu vai colocar lá EducaPE. Aí tu entra no canal da EducaPE, vai na aba vídeos e procura aula 1, aula 2 e aula 3 de biologia, tá? Que aí o que é que vai acontecer? Na aula 1, na aula 2 e na aula 3, vocês pegam lá, assistem, colocam em dia, porque nessas 3 aulas a gente começou o capítulo de origem da vida. Tá? Vocês que são primeiros anistas, a gente começa no primeiro ano já com essa parte de origem da vida, tá? Que é uma parte que nós usamos muito, tá? A gente usa muito essa coisa de origem da vida, principalmente nos vestibulares, tá? E assim, como a gente está dando continuidade ao assunto, eu disse a vocês na primeira aula, quem está me acompanhando aqui desde a primeira aula, a gente vem falando isso, que é o seguinte, desde a primeira aula, a gente vem trabalhando com essa coisa de origem da vida. Na semana passada, a gente falou de teorias, tá? Outras teorias que defendem o surgimento dos primeiros seres vivos. Então, na semana passada, a gente parou na evolução molecular. Na semana passada, a gente falou da evolução molecular ou evolução química, que é uma teoria que mostra como é que, quimicamente, os seres vivos foram formados a partir de uma evolução dentro da química, tá? A gente falou tudo, botou um esquema. Se depois você quiser, monstro, não tem problema, tá? Tu vai lá na aula da semana passada e assiste. Mas hoje a gente vai ter que dar conta na evolução do metabolismo. Agora deixa eu contar uma coisa. As teorias que eu vou te mostrar agora não são teorias que mostram como o ser vivo apareceu. Não é isso. Vejam como é que vocês vão ter que observar. Imaginem que o ser vivo ele já existe. Imaginem que teve a evolução molecular e aquela evolução molecular, substância inorgânica, orgânica simples, orgânica complexa, coacervado, aí, bum, ser vivo, apareceu o cara. Então, a partir do momento que aparece o primeiro ser vivo, hoje eu vou te mostrar como é que ele evoluiu, como é que ele surgiu metabolicamente falando, como é que se evoluiu, como é que você diversificou os tipos. Então, as teorias que eu vou te mostrar hoje não são teorias que mostram como possivelmente o ser vivo apareceu. Não. As teorias que eu vou te mostrar hoje são teorias que mostram como possivelmente esse ser vivo, ele evoluiu, tá? Como metabolicamente ele evoluiu, beleza? Mas eu vou botar aí, Betão, bota na tela aí, por favor, o quadro. Pronto. Ó, galera, é o seguinte, vê. Como eu disse a vocês, hoje a gente vai ter uma obrigação com as teorias que mostram como o ser vivo evoluiu, tá? Aí é por isso que eu queria que vocês colocassem aí, ó. A gente trabalha assim, com a evolução do metabolismo. Hoje nós vamos trabalhar com a evolução do metabolismo. A gente vai trabalhar com ela. Aí, assim, a primeira teoria que mostra a evolução do metabolismo, a primeira teoria que mostra isso, eu preciso que vocês fiquem ligados, ó, que essa primeira teoria a gente vai chamar assim. A teoria número 1 vai ser chamada de teoria heterotrófica. Nós vamos ter a teoria heterotrófica. É a primeira teoria que a gente vai falar. Betão, bota meu rosto aí na tela. Pronto. Ó, galera, é o seguinte. E essa teoria heterotrófica, ó, escuta, viu? Presta atenção em mim.
essa teoria heterotrófica, ela vai mostrar, veja, como é que o ser vivo evoluiu a partir da evolução molecular que a gente viu na semana passada. Porque lembrem que na semana passada a gente falou da evolução molecular ou evolução química. Ei, olha para mim. Da evolução molecular ou da evolução química. Eu disse a vocês que, segundo a evolução molecular, os seres vivos eles são produtos de uma evolução de substâncias químicas. Aí você vai ter o ser vivo. A partir desse ser vivo que surgiu segundo a evolução molecular, você vai ter a evolução dele. Então, essa teoria heterotrófica que eu vou mostrar agora é a teoria mais antiga, é a teoria mais aceita e é a teoria mais usada nas provas de vestibular. Porque é essa teoria que fica colada com a evolução molecular. É essa teoria que está colada com a evolução química. Ou seja, é essa teoria que complementa a evolução química. Você tem a evolução química e essa teoria vai complementar ela. Beleza? Então, quando vocês viram na semana passada aquele finalzinho que mostra, bum, apareceu o ser vivo, a partir desse ser vivo que surgiu, a gente vai ter a teoria heterotrófica agora, que é essa que eu vou dizer a vocês. Betão, bota no quadro aí, por favor. Aí a gente vai ter assim, ó. Nessa teoria heterotrófica, a gente tem assim, segundo essa teoria, aquele primeiro ser vivo que surgiu no planeta, ele é um ser vivo heterótrofo. Ele é um ser vivo heterótrofo anaeróbio. Ele é um ser vivo heterótrofo e anaeróbio. Mas você pode estar se perguntando, lá vem Andrei com essas palavras feias aí. Mas assim, Andrei, o que é que significa heterótrofo? Olhe, toda vez que você pega esse termo heterótrofo a gente vai dizer que é um cara que ele é consumidor. O heterótrofo é um cara consumidor. Ele vai trabalhar exatamente, ele não consegue produzir a sua comida. Ele vai em busca da comida. E lembrem que esses caras, eles surgiram nos oceanos primitivos. Lembrem que eles surgiram nos oceanos primitivos. E assim, como eles surgiram nos oceanos primitivos, eu disse a vocês na sexta-feira passada que esses oceanos primitivos, segundo as teorias, era como se fosse assim, sopas orgânicas, sopas primordiais. Ou seja, é uma água cheia de substância orgânica, que para esses seres vivos é como se fosse cheias de comida. Então, como você surgiu num ambiente que tem muita comida, você não poderia ser produtor, você era consumidor, ele só fazia comer. Tinha muita comida, tá? Bota no quadro aí, Betão, para mim. E assim, ele era consumidor e anaeróbio. Aí vocês tomem cuidado que assim, quando você trabalha com essa coisa do anaeróbio, o anaeróbio é porque não usa, oxigênio. André, por que esses caras não usavam oxigênio? Monstrinho, porque não tinha oxigênio nessa época. Segundo essa teoria, no planeta primitivo ainda não tinha oxigênio. Então, toda a comida que eles ingeriam, eles transformavam em energia. Vê, toda a comida que esses caras ingeriam, a energia a comida quando entrava dentro da célula, ela era transformada em energia por um processo anaeróbio, que é um processo que não usa oxigênio. Tá? Aí você fala assim, André, mas dá para me dizer o nome desse processo anaeróbio? Tá. Betão, tu bota aí, por favor, na tela. Esse processo anaeróbio é um processo que a gente chama de fermentação. André, então posso dizer que esses caras são fermentadores? Claro. Você pode dizer que esses caras são fermentadores. Eles são heterótrofos e fermentadores. Aí tem um detalhe, viu? Toda vez que esses seres vivos faziam fermentação, eles liberavam para um ambiente um gás, que é um gás muito conhecido da gente, que é chamado de CO2, que é o dióxido de carbono, ou mais conhecido como gás carbônico. Aí por isso que o gás carbônico começou a surgir no planeta. Então, segundo essa teoria, Betão, bota para mim aqui, por favor. Segundo essa teoria, o gás carbônico surgiu no planeta a partir exatamente dessa fermentação. Agora, olhe, vejam como a coisa tem lógica, tá? Imagina que o primeiro ser vivo, ele apareceu dentro dos mares primitivos. Ele comia, e eu disse para vocês que esses mares primitivos eram cheios de comida. Aí vê como é uma coisa lógica, monstrinho, vê? Só tinha gente que comia. Então eles comiam e comiam. Ninguém produzia nada.
Então vocês concordam comigo que chega uma hora que essa comida vai faltar. E essa hora chegou. Teve um momento que essa comida ela começou a ficar escassa. Diminuiu muito a quantidade de substância orgânica que tinha nos mares primitivos. Como diminuiu muito essa quantidade de substância orgânica, aí sabe o que aconteceu? Os seres começaram a competir. E alguns seres começaram a morrer de fome. Então, a fome, a escassez do alimento, fez uma pressão nesses seres vivos para que eles começassem a se adaptar com essa condição de pouca comida. Aí você pode dizer assim, Andrei, e como é que o cara se adapta numa época daquela com pouca comida? Ei, monstro, ele começa a produzir o que ele come. Vê, se não tem comida mais, a comida está escassa, então para eu sobreviver, eu vou ter que começar a produzir minha comida. Aí foi a partir daí, ô Betão, bota aí na tela, por favor, que surgiu, ó, foi a partir daí que começou a surgir o segundo grupo de ser vivo, ó, que era o ser vivo que a gente vai dizer que são os seres vivos, ó, autótrofos. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas por que eles são chamados assim? Ó, monstrinho, esses caras são chamados de autótrofos porque eles deixam de ser consumidor e eles viram produtores. Aí você pode dizer assim, Andrei, e é qualquer tipo de produção? Não. Ó, é o autótrofo fotossintetizante, ou seja, fazia fotossíntese. Ou seja, foi daí que surgiu os seres que realizam fotossíntese. E vocês sabem, fotossíntese é um processo que se produz comida usando a energia da luz. Ó. Aí você tem, vê, eu tenho o prefixo foto, que esse prefixo foto aqui, ó, vem da luz. Significa que o cara, ó, ele absorve luz. E além desse cara absorve luz, olha esse sufixo aqui, síntese. Vê? Síntese é formação. Então, quando você diz que o cara faz fotossíntese, ele produz comida usando energia luminosa. Aí você faz assim, Andrei, mas já me disseram que usa CO2. Claro! Lembrem que antes dele eram os caras fermentadores, ó. Então, esse CO2, ó, ele começou a ser usado na fotossíntese. Aí você pode perguntar assim, Andrei, então eu posso dizer que o CO2 que era liberado na fermentação ajudou a criar os seres fotossintetizantes? Claro, monstrinho, perfeito. Esses seres fotossintetizantes, eles foram criados porque não tinha mais comida. Mas vocês concordam comigo que, assim, para que a fotossíntese começasse a acontecer, eu também tinha que dar as condições ideais para ela acontecer. Entendeu? Então, assim, não era só o querer de produzir comida. Eu tinha que ter os recursos para produzir a comida. E esse recurso chegou a partir do momento que o CO2 começou a aparecer. Aí tem um detalhe. Ah, e essa fotossíntese não vai ajudar nada o ambiente? Vai. Bota aí, Betão, por favor. A partir do momento que a fotossíntese começa, ó, a fotossíntese, vocês sabem que todo mundo que faz fotossíntese começa a liberar para o ambiente, ó, O2. Então foi a partir daí que o oxigênio surgiu. Aí foi a partir daí, ó, que apareceu o terceiro e último grupo de seres vivos. Ó, que eram os seres vivos heterótrofos. Ó, eram os seres vivos heterótrofos e aeróbios. Ó, heterótrofos e aeróbios. Aí você pode dizer assim, Andrei, e esse aeróbio, ó, esses caras recebiam o nome de aeróbio porque esses caras, ó, começaram a usar o oxigênio. Betão, bota pra mim aí, por favor. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas os caras começaram a ser heterótrofos aeróbios. Isso. Mas não já tinha heterótrofo anaeróbio? Tinha. Então pra que eles viraram aeróbio? Ei, monstro, eles começaram a usar oxigênio. Eles começaram a usar oxigênio porque o oxigênio é um processo mais energético. Então eles se adaptaram aonde que a comida que eles ingeriam, se eles não usassem oxigênio, eles iam produzir X de energia. Mas eles começaram a perceber que aquela comida que eles ingeriam, se eles usassem o oxigênio fazendo o processo aeróbio, eles iam produzir muito mais energia. Eles iam produzir muito mais energia. É por isso que o processo aeróbio, ele aconteceu, ó, porque ele é um processo mais energético. Ó, isso aqui é um processo, ó,
Mas, deixa eu botar aqui, ó, é um processo mais energético. Energético. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, assim, na teoria heterotrófica, vocês vão dizer que, olha, primeiro apareceu os heterótrofos anaeróbios, depois apareceu os autótrofos e depois apareceu os heterótrofos aeróbios, beleza? Essa é a teoria que fica ligada com a teoria da semana passada da evolução molecular. A gente não pode esquecer. Agora, olha, uma coisa que também muita gente pensa errado sobre isso, tá? Muita gente pensa que é assim, tinha um grupo de seres vivos. Aí quando aparece o outro grupo, muita gente pensa que o outro se extingue. E não é isso. Eles coexistem, tá? Então, quando vocês pegam o meu quadro, que vocês veem a sequência dos 3 grupos de seres vivos, não é que um extinguiu e o outro não, viu? Eles começaram a coexistir. Então, no final da teoria heterotrófica, no mesmo ambiente aquático, nos mares primitivos, vocês já observavam, eles diziam que as pessoas já observavam os heterótrofos anaeróbios, os fotossintetizantes e os heterótrofos aeróbios, tá? Essa é a primeira teoria, beleza? Então, bota na tela aí, por favor. Pronto. Então, agora vocês têm 5 segundos para tirar um print aí da primeira, tá? A primeira é essa. Vamos lá. 5, 4, tira o print e bota bonitinho no caderno, viu? 3, 2, 1. Beleza? Foi. Depois dessa teoria, a última teoria, que é uma teoria mais nova, ó, e já tem muita gente estudando ela e muita gente defendendo ela, é uma teoria que a gente chama assim, ó, de teoria autotrófica. A primeira teoria é heterotrófica. A segunda vai ser a teoria autotrófica. E assim, essa teoria autotrófica já tem muita gente que defende ela, tá? Já tem muita gente que defende ela. É uma teoria mais nova, é uma teoria mais recente, mas vocês vão ver que ela é um pouquinho mais completa. Porque vai aparecer os seres vivos que tem aqui que a outra não tinha. Por exemplo, nessa teoria autotrófica vai ser assim. O primeiro grupo de ser vivo que você tem aqui, na teoria heterotrófica, segundo essa teoria, o primeiro eram os autótrofos. Ó, o primeiro grupo são os autótrofos. Aí você pode dizer assim, Andrei, eu já sei, o autótrofo é produtor. É, monstrinho, o autótrofo, você sabe que é o produtor. Aí você pode estar se perguntando assim, agora, é o produtor que faz fotossíntese? Não. É aí a diferença para outra. Esse produtor aí, ele não faz fotossíntese. Esse produtor, bota aí, Betão. Esse produtor aí, ó, ele faz outro processo. Ele vai fazer um processo que a gente conhece assim, ó, como quimiossíntese. Aí você pode dizer assim, essa palavra é muito feia, André, eu não sei nem o que é isso. Olha, a palavra pode ser até feia, viu, menino? Mas vocês vão ver que é quase a mesma coisa da fotossíntese. Porque o que é que acontece? Lá na fotossíntese a gente tem fotoluz, síntese e origem. Então, na fotossíntese você tem produzir comida usando a energia luminosa. Tá ligado? Você tem assim, fotossíntese. O prefixo foto é luz. Síntese é formação. Então, você produz comida usando a energia luminosa. Aí eu venho agora e digo assim, olha, os primeiros seres vivos, eles são quimiosintetizantes. Quando eu digo que eles são quimiosintetizantes, qual é o detalhe? Bota aí, Betão. Nesse prefixo químio, vê, você vai ter esse prefixo químio aqui. Esse prefixo químio a gente sabe que não é luz. Então, esse prefixo químio, ele significa substância. Ó, ele significa substância química. Então, qual é a ideia? Ó, e eu tenho esse sufixo síntese. Vocês sabem que esse sufixo síntese aqui significa origem. Então, o que é que tem assim, substância química origem? É porque, olha, quando a gente defende a quimiossíntese, quando a gente explica a quimiossíntese, a gente diz que a gente usa, ó, das substâncias químicas, a gente tira a energia. E a energia das substâncias químicas, ela vai ser responsável, ó, pela formação da substância orgânica. Ela forma substância orgânica. E quando a gente diz que ela forma substância orgânica, tá aqui, ó. Ela forma. Então, na fotossíntese, você produz comida usando a energia da luz.
Na fotossíntese, você produz comida usando a energia da luz. Na quimiossíntese, você vai produzir comida usando a energia de substâncias químicas. Aí você pode dizer assim, Andrei, e essas substâncias químicas, elas estavam aonde na Terra primitiva? Olha, na Terra primitiva, essas substâncias químicas, ó, elas estão na crosta terrestre. Essas substâncias químicas aqui, vocês vão encontrar elas, ó, na crosta terrestre. Então ele dizia que essas substâncias químicas eram encontradas tranquilamente na Terra primitiva. E eram substâncias, ó, principalmente à base de ferro, compostos de ferro e compostos de enxofre. Então a galera que defende essa teoria defende que as substâncias químicas que eram usadas para você tirar energia e conseguir produzir comida, essas substâncias químicas estavam na crosta terrestre. E na crosta terrestre você tinha muito composto de ferro e de enxofre. É tanto que vocês podem pegar algumas provas de vestibular aí, que vai dizer que esses caras, eles não são simplesmente autótrofos. Tem muita gente que usa esse nome aqui, ó. Diz que os primeiros seres vivos da teoria autotrófica eram seres vivos, ó, quimio, vê o nome, viu? Quimio, lito, autotróficos. Eram quimiolito autotróficos. Meu Deus, que nome grande. É, mas se você olhar com calma, tu vai encontrar tudo que a gente falou aqui. Por exemplo, ó, esse prefixo quimio é porque vem de substância química. Você vai usar a energia de substância química. Esse infixo aqui, lito, vem de litosfera, crosta terrestre. A substância química está na litosfera. E autotrófico, ó, o autotrófico é porque quem faz isso é ser produtor. Todo mundo que faz quimiossíntese para produzir comida é ser produtor. Aí você vai dizer, tá, esses eram os primeiros, era. E os outros? Agora, os outros são mais fáceis. Porque os outros, eles são a mesma coisa do outro. Porque vê o que é que vai acontecer. Bota aí, Betão. Ó, os outros vão ser assim, ó. Segundo essa teoria, depois que você começa a produzir muita substância orgânica, aí é aí que você pode ter os consumidores. Aí é a partir daí que vai aparecer os heterótrofos. É aí que vai aparecer os heterótrofos anaeróbios. Os heterótrofos anaeróbios. Depois a gente vai ter, ó, os seres autótrofos. Aí depois aparecem os autótrofos. E esses autótrofos, Andrei, são os mesmos dos primeiros? Não. Aí agora é que aparecem os caras que fazem fotossíntese. E depois desses caras que fazem fotossíntese, aí é a partir daí que vai aparecer o último grupo, ó. Aí o último grupo vai ser os heterótrofos. Você vai ter, ó, os heterótrofos aeróbios. A gente vai ter os heterótrofos aeróbios. Então, ó, segundo... Andrei, é a mesma coisa da outra, né? É, a mesma coisa da outra. A diferença é que você só tem o começo dos quimiosintetizantes, beleza? Betão, bota aí na tela. Aí, olha, com isso, sextou pra gente aí, viu? Finish aí do EducaPE de vocês. A gente fecha com chave de ouro aí a semana do primeiro ano do EducaPE. Com isso, a gente também termina essa coisa de origem da vida, com essas duas teorias, tá? E olhem, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no Instagram, @AndreiBio, ou lá no meu canal no YouTube, Biologia com Tubarão, tá? E assim, ó, um ótimo final de semana para todo mundo, um ótimo feriado do Carnaval, e na próxima sexta a gente tem um encontro marcado aqui, tá? Beijo no coração, valeu!